tarde, pessoal. Boa tarde, povo de Deus. Então, hoje eu vim falar sobre um versículo que é muito corriqueiro, né? Muito usual. Tantas pregações a gente escuta e as pessoas até que nem da igreja são, elas usam, é muito usual, né? Que há tempo para todas as coisas, que se encontra em Eclesiastes 3. Ele vai falar assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar. E há tempo de arrancar o que se plantou. É tempo de matar, é tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar-se fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então ele vai falar aqui em Eclesiastes, né, sobre essa parte, né, do tempo. E a gente vive nesse tempo, né? A gente vive num tempo que uma hora a gente está pensando em, né, construir, outra hora a gente está pensando em comprar, uma hora a gente está muito alegre, muito feliz, as fases da vida, né? A gente está muito alegre, muito feliz porque alcançou algum objetivo, e tem horas que a gente está triste, aborrecido, porque é o tempo de chorar, né? Que a gente não quer esse tempo. A verdade é que o ser humano nunca quer esse tempo de chorar. Ele está sempre em busca daquele tempo de sorrir. E a gente vê vários momentos na nossa vida que a gente vai sorrir e que a gente vai chorar, né? Eu queria me focar nesses dois tempos, né? Que é o tempo de sorrir, de ficar muito alegre, e tempo de chorar. Então, eu vou agora trazer isso para a minha vida. Deixa eu esclarecer só um negocinho assim um pouco para vocês. Algumas pessoas deixaram recados embaixo dos meus vídeos dizendo assim: poxa, que coragem. E aí eu fui pensar sobre isso, a respeito de estar falando sobre a minha vida, estar abrindo a minha vida para vocês, né? Um pouquinho da minha vida para vocês. E aí eu deixei Deus trabalhar nesse pensamento. E eu só encontrei uma resposta sobre isso. O maior testemunho que a gente tem na vida é na cruz do Calvário. O Senhor, sem ter nada, ele foi escarnecido, humilhado, sem ter nenhum pecado, sem ter feito nada para ninguém. E ele foi escarnecido, ele foi surrado, ele foi chicoteado e foi debochado, foi desprezado, né? A parte que fala do desprezo dos discípulos dele, e ele sofreu muita coisa que talvez você aí está sofrendo agora. Mas aí, em relação ao meu testemunho, eu vou dizer para vocês, se o Senhor Jesus, ele deixou que o testemunho dele servisse para que a gente cresce, para a gente fosse salvo, hoje em dia, e é um testemunho muito forte, né? O dele. Quem somos nós, né? Meros mortais, pecadores, porque ele não tinha pecado, mas a gente tem pecado. Só que a gente não tem só o pecado, né? Assim como Jesus não tem só a derrota da cruz, mas ele tem a ressurreição, né? A ressurreição no terceiro dia ele ressurgiu. E quando a gente testemunha da nossa palavra, quando a gente fala da nossa palavra, fala da nossa vida, a gente não vai contar só a história triste e ficar se lamentando pela parte triste. Não! A gente quer dizer para você que se a gente pode, você também pode. Porque assim, a gente vê que histórias, né, só mudam os personagens, né? Porque as histórias são iguais.
Quantas pessoas não passaram pelo que eu passei? Quantas pessoas não estão passando pelo que você passou? Então, quando a gente expõe a nossa história, a gente está dizendo o seguinte, que tudo posso naquele que te fortalece. Se eu pude vencer alguma coisa, você também pode. E muita gente não sabe onde e como começa essa história, né? Esse tempo de vencer, né? E aí você vai dar o teu testemunho e alerta. Hoje eu estava numa fila conversando com uma pessoa, com algumas pessoas que eu não conheço, né? Mas eu estava na fila e conversando, porque eu sou assim. Eu paro e começo a conversar. E aí eu comecei a dar ideias para a pessoa que estava na fila. Ela olhou para minha cara e falou assim: Menina, você é tão esperta. Olha só como você rapidinho mudou minha ideia. E me deu uma ideia tão boa. Aí na mesma hora eu falei para ela assim: Olha, não foi uma ideia vinda de mim. Talvez a gente tenha que parar e pensar um pouquinho que Deus está usando outras pessoas para nos ajudar, né? E a gente às vezes se fecha nossos ouvidos e não quer escutar, e não quer parar para pensar, não quer parar de pensar e olhar um vídeo. Por que eu tive essa tanta vontade de fazer vídeo? Primeiro que eu sei que o meu testemunho é grandioso, sabe? E segundo, que eu fui abençoada várias vezes nesse, né? De parar para escutar um testemunho. E voltando aqui o nosso texto, né, que eu li, nossa conversa, eu quero te dizer para você, há tempos no meu testemunho que eu chorei. Até hoje há tempos que eu choro, né? Porque quando a gente passa por alguma prova, a gente não tem jeito, né? A gente chora nos pés do Senhor, o melhor lugar nos pés do Senhor, e a gente fica triste, angustiado e esperando com muita expectativa que aquilo parece que vai ser eterno. E quando não é, a gente sabe que a vida é feita de fases, de momentos. Se você estiver pronto para mudar esse tempo na sua vida, se você se predispor a mudar, entregar a vida ao Senhor e dizer assim, eu quero mudança na minha vida, tenho certeza que Deus não vai te deixar sozinho, vai enviar pessoas para te ajudar, para te botar para cima. Só que a gente também tem que saber que vai passar por um tempo de luta, né? Vai passar por um tempo de decepção, vai passar tempos de falta de alguma coisa na sua casa, vai passar luta às vezes com um familiar, e a gente às vezes tem que esperar esse tempo, porque há tempo para tudo na nossa vida. E eu queria deixar para você aí essa tarde, né, de vitória. O problema, o chorar, ele não vai existir se você não quiser, se você se predispor à mudança, né? Porque tem gente que está em certos lutos, né? Não estou falando de luto de morte de pessoas, não, mas estou dizendo assim, lutos, coisas que perderam há muitos anos e não sai daquilo, não sai daquela parte, né? Nossa, eu perdi, eu não tenho mais, e fulano me fez isso, e ciclano fez aquilo, e sabe, naquela a famosa murmuração que não sai da boca dela outra coisa. E aí a pessoa se torna seca, deprimida, pessimista, né? Eu tô falando para vocês, entendeu? Porque eu já passei por momentos assim. Até hoje, se eu não vigiar com as coisas de Deus, se eu não vigiar na palavra, eu volto a estar desse jeito, porque a gente vive numa cultura que é o tempo todo reclamando, é o tempo todo achando que é derrota. Você vê aí, se você andar um pouquinho, eu não gosto de política, mas se você andar pela política, não tem nenhum presidente, ninguém que entre para poder ali governar o país ou o estado, que a gente olhe com bons olhos, aí a gente já tem aquela predisposição para falar assim, ó, esse aí é mais um para roubar, mais um para fazer. Então, assim, a gente tem um pessimismo, né, que a gente tem que largar de mão, porque para o tempo de colheita chegar, para o tempo de bênção chegar na tua vida, algumas atitudes você tem que mudar. Você tem que fazer conforme aquelas atitudes e vigiar, porque quando a gente está no tempo de chorar, a gente faz muita coisa que não é da vontade de Deus. A gente toma certas decisões que não é da vontade de Deus.
né? A gente quer resolver a situação do nosso modo, do nosso jeito. E não é a vontade de Deus na sua vida. Então, eu deixo nessa tarde aí, muda os seus hábitos. Se você não tá, ó, eu comecei agora, gente, assim, orando de madrugada, e eu achei que ia ser muito difícil, porque eu demoro para dormir. Então, quando eu pego no sono, é aquele melhor sono. E quando eu pego no sono, é o melhor sono, justamente é o sono das 3 da manhã. E eu achei assim, nossa, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E olha, já tenho acho que 3 ou 4 dias que eu estou nos pés do Senhor. E olha, não tem me feito mal e nem tem me feito nenhum tipo de preguiça quando eu coloco sim o relógio para despertar, porque, né, se a gente for deixar sem um relógio, sem uma coisa também que te ajude, você simplesmente não vai acordar e vai dizer, não, eu não acordei, mas você também não fez por onde acordar, né? Então, assim, foi o primeiro hábito que eu adquiri na minha vida. O segundo hábito, que eu até escutei hoje numa palestra que eu fui assistir, é que a gente tem que parar de estar perto de pessoas negativas, pessoas que têm inveja, porque diz a palavra que é pior inveja do que uma feitiçaria, uma macumbaria que fazem na tua vida. A inveja é pior do que uma macumba, uma feitiçaria que alguém faz na tua vida, né? Alguma coisa com mal, para as coisas mais. Então, eu te digo para você, larga essas pessoas que estão invejando você, que não te empurram para fazer nada, que não te incentivam a sair de casa pela manhã e procurar alguma coisa para fazer, um curso, um emprego. E quando você fala assim, eu acho que eu vou comprar alguma coisa. Não compra não, isso não vai dar certo. É o tal do não vai dar certo. Então, repreende essas pessoas da tua vida, repreende a preguiça, porque, gente, a gente tem uma inimiga com a gente, que às vezes é a preguiça, a falta de ânimo. Então, Deus falou que a gente tivesse bom ânimo. Então, a gente tem que se levantar, a gente tem que se decidir. Se você tem alguma coisa para resolver em médico, levanta, vai, faz alguma coisa para o seu dia render melhor. Não para você ficar sentado no sofá, olhando para a televisão e dizendo que nada vai dar certo, que nada tem certo. E o tempo, Senhor, das bonanças chegar na minha vida. O Senhor está esperando só uma decisão sua, um posicionamento para começar a te abençoar. E ele tem muitas bênçãos para te dar. E a gente às vezes pensa, o tempo de Deus. Não, a gente tem que ver que o tempo de Deus está aliado à sua predisposição para você se pôr na posição de ter o tempo de Deus. Porque não adianta o tempo de Deus deitado numa cama, não adianta o tempo de Deus sentado num sofá. Eu estou falando isso, gente, porque há pouco tempo eu passei por uma situação, por duas, na verdade, de que me alertaram, me abriram meus olhos. Eu só ficava, ai meu Deus, eu tô com depressão, eu tô triste, nada vai dar certo, as coisas estão cada vez pior. As coisas, os problemas da vida, eles não vão deixar de existir hora nenhuma, nem na alegria, né? Nem na nossa maior felicidade a gente não vai ter, né? A gente vai estar isento dos problemas. Mas eu coloco para você essa manhã, essa tarde, né? Melhor dizendo, faz por onde? Faz um movimento, se movimenta, para que Deus comece a abrir as portas e as janelas do céu na tua vida, para que chegue o tempo de colheita, o tempo de bonança, o tempo que você vai olhar para trás e vai falar assim, quanto tempo eu perdi sentado num sofá reclamando? Quanto tempo eu perdi na beirada de um muro reclamando com o vizinho? E outra coisa, nós temos que ver que a gente está sendo olhado o tempo todo. O tempo todo a gente está sendo percebido por vizinho, por parente, por amigo, por todo mundo. E eles estão querendo ver algo diferente na gente, porque a gente diz que a gente né? A gente prega uma fé, prega Deus para eles, mas a nossa vida está mais derrotada do que a deles. Então, assim, faz um movimento para a tua vida hoje mudar. Muda, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida. E você precisa estar preparado, você precisa estar né, predisposto a receber tudo que o Senhor tem para você. É isso que eu queria deixar essa tarde. E boa tarde para vocês.
né? Se você não tem o hábito de pegar uma Bíblia para ler, Deus está querendo um contato com você. Se você quer falar, né, com alguém, não fala com alguém, não. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho e vai falar com aquele que pode todas as coisas, tá? Um beijão para todo mundo. Tchau.